Você acredita que alguém que tirou vidas, que perseguiu inocentes, que espalhou terror em nome da religião, pode ser completamente transformado por Deus e se tornar uma das vozes mais influentes do cristianismo? Essa pergunta não é apenas teórica. É uma realidade chocante, registrada nas Escrituras, que desafia nosso entendimento sobre arrependimento, redenção e propósito. A história que você está prestes a ouvir é sobre um homem que passou de perseguidor a perseguido, de instrumento de morte a mensageiro da vida, de inimigo da cruz a construtor do reino. Estamos falando de uma conversão tão impactante, tão radical, que até os apóstolos, à primeira vista, não conseguiram acreditar que fosse real. Esse homem é conhecido hoje como Apóstolo Paulo, mas antes disso, ele era Saulo de Tarso. Religioso, zeloso, instruído na lei, discípulo de grandes mestres judaicos, Saulo acreditava estar fazendo a vontade de Deus ao perseguir os seguidores de Jesus. Para ele, os cristãos eram uma ameaça à pureza da fé judaica, uma heresia que precisava ser extinta. E com esse pensamento, ele se tornou um verdadeiro caçador da igreja primitiva. Entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, autorizava prisões, participava de execuções. Seu nome estava ligado ao medo. Quando Saulo aparecia, os cristãos sabiam que algo ruim aconteceria, mas Deus tinha outros planos. O que ninguém esperava era que o próprio Cristo iria interceptar sua caminhada de violência e transformar completamente sua identidade. No caminho para Damasco, com cartas em mãos para prender ainda mais discípulos, Saulo teve um encontro com a luz. Uma luz que não apenas o cegou fisicamente, mas expôs toda a escuridão que havia dentro dele. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz que perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus, não um mensageiro, não um anjo. Era o próprio Senhor. Esse momento marcou o fim de uma era de ódio e o início de uma jornada de restauração. O Saulo que se levantou dali já não era o mesmo. Cego por 3 dias, ele teve tempo para refletir, para relembrar cada rosto, cada prisão, cada grito de desespero causado por suas ações. Mas em vez de ser destruído pela culpa, ele foi reconstruído pela graça. Deus levantou um homem chamado Ananias para orar por ele, alguém que também teve medo, mas obedeceu. E quando as escamas caíram dos olhos de Saulo, não foi apenas a visão física que retornou, foi a visão espiritual, a nova missão, o novo coração. Essa transformação não foi suave, não foi gradual, foi violenta no sentido espiritual. O maior inimigo da fé se tornou um de seus maiores defensores. O mesmo Saulo que causava terror passou a anunciar com ousadia o nome de Jesus, enfrentando agora a perseguição que antes provocava. As pessoas não sabiam como reagir. Os cristãos desconfiavam. Os fariseus o consideravam um traidor. Mas Paulo não olhava para trás. Ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sua nova vida foi marcada por prisões, açoites, naufrágios, fome, abandono, mas também por revelações, milagres, cartas poderosas e uma fé inabalável. E tudo começou com um encontro, um momento, uma luz, uma voz. O que você verá a seguir é a narrativa completa de como Deus transformou um assassino em apóstolo. E por que essa história continua ecoando até hoje como um testemunho vivo do poder que só o Evangelho tem. Porque no reino de Deus, não importa onde você começou, importa onde Ele quer te levar. A transformação de Saulo em Paulo não foi apenas um acontecimento extraordinário. Foi um marco de como a graça de Deus pode alcançar até os corações mais endurecidos. Quando ele caiu por terra no caminho de Damasco, tudo o que ele conhecia até aquele momento foi abalado. Mas foi também ali, naquele chão de humilhação, que a oração se tornou seu novo fôlego de vida. 3 dias em silêncio, sem ver, sem comer, sem saber o que aconteceria. E o que ele fez? Ele orou.
Porque é na oração que encontramos a direção, a cura, a resposta e, acima de tudo, a presença. Paulo nasceu espiritualmente em um lugar de total dependência, e isso mudou tudo. E é por isso que, assim como Paulo, nós também precisamos orar quando estamos diante de um recomeço, de um confronto interno ou de uma missão maior do que nós mesmos. A oração é o lugar onde somos despidos das nossas justificativas e revestidos com o propósito de Deus. E você que está assistindo agora, talvez esteja justamente nesse momento, um tempo em que tudo parece estar desmoronando, mas que pode ser o ponto exato onde por Deus vai te levantar com um novo nome, um novo coração e um novo chamado. Por isso, quero te fazer um convite sincero. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja a área da sua vida que precisa de transformação, queremos orar com você e por você. Se essa palavra já tocou o seu coração, escreva também nos comentários: eu preciso de um novo começo em Deus. Nós lemos, oramos e criamos juntos uma comunidade de fé, onde ninguém caminha sozinho. E se esse conteúdo está edificando a sua vida, deixe seu like agora, pois isso ajuda o vídeo a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé, revelam verdades bíblicas profundas e mostram que Deus ainda transforma histórias, como a de Paulo, como a sua, como a minha. Aqui, cada vídeo é mais do que uma história, é um chamado. E a jornada ainda não acabou. Fique com a gente, porque o que vem a seguir vai revelar como Deus fez do maior perseguidor um dos maiores proclamadores do Evangelho. Saulo de Tarso não era um homem qualquer. Nascido em uma cidade importante e culturalmente avançada, era cidadão romano por direito, algo raro para um judeu. Desde jovem, foi educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei de sua época. Ele não apenas conhecia as Escrituras, ele vivia segundo elas com um zelo quase incontrolável. Sua devoção à tradição era profunda. Seu compromisso com a lei era inquestionável e sua sede por justiça, segundo seu entendimento, o fazia se levantar contra tudo o que parecesse uma ameaça à fé judaica. E foi assim que ele viu surgir um grupo perigoso, um movimento novo, revolucionário, que falava de um tal de Jesus. Para Saulo, esse caminho era uma ameaça direta à santidade da religião que ele tanto amava. Por isso, se tornou inimigo declarado dos seguidores de Cristo. Mas o que poucos compreendiam era que o que impulsionava Saulo não era um desejo sádico por violência, mas sim uma convicção distorcida de que estava servindo a Deus. Ele acreditava sinceramente que estava fazendo a vontade do Senhor ao perseguir, prender e até mesmo consentir na morte daqueles que seguiam o Nazareno. Ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte. E não apenas estava ali, guardava as roupas dos que o apedrejavam em uma espécie de aprovação silenciosa, porém firme. Aquilo marcou o início de uma caçada. Saulo se tornou o terror da igreja nascente. Por onde passava, deixava um rastro de medo. Entrava nas casas, levava famílias inteiras, autorizava prisões, gerava luto. Era como se nada pudesse detê-lo. Sua reputação crescia, o respeito entre os fariseus aumentava e sua agenda era preenchida com novas missões de perseguição. Quando pediu autorização para ir a Damasco, sua intenção era expandir sua operação de captura de cristãos. Ele carregava cartas oficiais, respaldo religioso e autoridade legal. Aos olhos humanos, era um homem intocável, zeloso, respeitado e firme em seu propósito. Mas o céu estava prestes a interromper esse caminho com uma luz que não podia ser ignorada, com uma voz que quebraria toda dureza de coração, com um encontro que mudaria para sempre o curso de sua história e também da história da fé cristã.
Se você acredita que Deus ainda transforma os piores perseguidores em grandes testemunhas, escreva nos comentários. Deus transforma histórias que o mundo despreza. Seu comentário ajuda esse vídeo a alcançar mais vidas e fortalece nossa comunidade. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai revelar o poder do Evangelho em sua forma mais pura e impactante. O caminho para Damasco não era apenas uma estrada comum percorrida por comerciantes e viajantes. Para Saulo, aquela trilha poeirenta era o cenário de uma missão espiritual que, segundo ele, era justa. Ele seguia determinado, com cartas em mãos e com o peito cheio de razão, acreditando que estava servindo a Deus. Ele não sabia, no entanto, que estava prestes a colidir com a verdade de forma tão poderosa que sua vida nunca mais seria a mesma. A viagem seguia até que, repentinamente, uma luz intensa, vinda do céu, o envolveu de tal maneira que ele caiu ao chão. Não foi uma queda física apenas. Foi o colapso de tudo o que ele acreditava, o início de um desmoronamento interno que Deus havia preparado. Ele ouviu uma voz, clara, autoritária, mas cheia de graça. Saulo, Saulo, por que me persegues? E então, Saulo, que até então julgava conhecer as Escrituras e representar a justiça divina, responde com temor: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio com força suficiente para rasgar toda a teologia construída em sua mente. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, tudo dentro dele se quebrou. Não foi uma correção comum, foi um encontro com o próprio Cristo. E é nesse ponto que vemos a essência do Evangelho em ação. A graça que confronta, que derruba, que humilha o orgulho humano, não para destruir, mas para restaurar. Saulo ficou cego, mas pela primeira vez começou a enxergar. Seus olhos foram fechados, mas seu espírito foi aberto. A luz que o envolveu não era apenas física, era uma revelação de que ele estava lutando contra o próprio Deus e não contra homens. Ele foi guiado por outros até Damasco, agora vulnerável, sem direção, totalmente dependente. E ali permaneceu por 3 dias, em jejum, em silêncio, em oração. 3 dias em que suas convicções morreram e algo novo começou a nascer. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Deus falava com um discípulo chamado Ananias, um homem comum, de fé firme, que recebeu uma missão desafiadora: ir até Saulo, o perseguidor, aquele que todos temiam, e orar por ele. Ananias hesitou. Seus argumentos Como confiar em alguém que havia feito tanto mal? Mas Deus respondeu algo poderoso. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. A obediência de Ananias é um retrato da nossa dificuldade em acreditar na mudança do outro, mas também da importância de confiar nos processos de Deus. Ele foi, impôs as mãos sobre Saulo e naquele momento as escamas caíram dos olhos dele. Ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. A partir daí, a transformação de Saulo foi tão radical que ele já não era mais o mesmo. Sua pregação começou imediatamente e o mais surpreendente é que ele começou a anunciar exatamente aquilo que antes perseguia, que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficaram confusas, chocadas, sem entender como aquele que antes arrastava cristãos pelas ruas, agora falava com autoridade sobre o amor de Cristo. Os líderes religiosos que antes o apoiavam passaram a vê-lo como um traidor, enquanto os discípulos ainda não conseguiam confiar totalmente nele. Saulo, agora chamado de Paulo, passou a viver entre a desconfiança dos irmãos e a fúria dos antigos aliados. E isso não o impediu. Ele não parou. Não buscava aceitação, buscava cumprir um chamado. Foi nesse contexto que Paulo começou a ser perseguido. Os papéis se inverteram. Ele passou de perseguidor a perseguido, de autoridade a fugitivo. Mas essa nova realidade não o intimidou. Pelo contrário, o fortaleceu. Sua mensagem ganhava força a cada cidade visitada. Ele não pregava baseado em conhecimento apenas, mas em experiência.
Ele sabia o que era viver longe da graça e também sabia o que era ser encontrado por ela. Por isso, sua pregação era direta, profunda, carregada de convicção. Paulo estava disposto a ser rejeitado, preso, apedrejado, tudo para anunciar o Evangelho. E esse é o verdadeiro sinal de transformação. Quando alguém que antes destruía, agora está disposto a ser destruído por amor à verdade, que um dia confrontou e o salvou. Se você crê que ninguém está fora do alcance da graça de Deus, comente abaixo. A luz de Cristo pode transformar qualquer história. Seu comentário ajuda a espalhar essa mensagem e mostra que você faz parte de uma geração que acredita no poder do Evangelho. Não se esqueça de curtir o vídeo para que mais pessoas recebam essa palavra. E continue conosco, porque o que Paulo viveu a seguir revela ainda mais sobre como Deus usa os improváveis para impactar o mundo. A transformação de Saulo em Paulo não apenas o reconectou com a verdade, mas também o empurrou diretamente para o centro de uma guerra espiritual. A partir do momento em que começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus, os mesmos líderes que antes o aplaudiam, agora tramavam sua morte. O choque de identidade que ele provocava era grande demais para ser ignorado. Os judeus religiosos não suportavam ver o antigo aliado se tornar o maior defensor da fé cristã. E os discípulos de Jesus ainda olhavam para ele com desconfiança, muitos se recusando a acreditar que sua conversão era real. Paulo começou seu ministério cercado de suspeitas, ameaças e riscos por todos os lados. Ele sabia que não teria vida fácil, mas isso não o paralisou. Pelo contrário, foi aí que seu zelo pela verdade se manifestou com ainda mais intensidade. Na cidade de Damasco, onde tudo havia começado, os judeus se organizaram para matá-lo. Vigiaram os portões da cidade dia e noite, esperando o momento certo para capturá-lo. Mas os discípulos, que haviam começado a ver frutos reais de sua conversão, o ajudaram a escapar. Eles o desceram em um cesto por uma abertura no muro durante a noite, em silêncio, como quem carrega algo precioso demais para ser perdido. E de fato, Paulo era agora um vaso escolhido por Deus, alguém que carregava dentro de si uma mensagem que o inferno inteiro queria calar. Ele passou de opressor a perseguido, de poderoso a vulnerável, mas também de religioso a verdadeiro filho de Deus. Ao chegar a Jerusalém, Paulo tentou se aproximar da igreja, mas o medo era maior que a fé. Eles não conseguiam enxergar o novo homem. Ainda viam o perseguidor. E aqui entra uma figura fundamental: Barnabé. Foi ele quem tomou Paulo pela mão, literalmente, e o apresentou aos apóstolos, contando o testemunho de sua conversão e como ele já estava pregando com ousadia. Barnabé foi uma ponte, um intercessor entre o passado e o futuro de Paulo. E graças a essa intervenção, ele foi aceito pela liderança e começou a ser discipulado. Deus sempre levanta alguém para acreditar em nós, mesmo quando todos nos rejeitam. Paulo não seria quem foi se Barnabé não tivesse sido sensível à voz do Espírito. A partir daí, Paulo começou a se mover por várias cidades, enfrentando rejeição, debates acalorados, ameaças e prisões. Ele era constantemente expulso das sinagogas, mas continuava pregando nas praças, nas casas, onde houvesse um coração disposto a ouvir. Sua ousadia não era fruto de teimosia, mas de convicção. Ele sabia de onde havia saído. Ele sabia quem o havia chamado. Ele sabia quem agora habitava dentro dele. Essa clareza o fazia suportar o que poucos suportariam. E quanto mais perseguição enfrentava, mais frutos colhia. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E um homem rendido de verdade é uma arma poderosa nas mãos do céu. Se essa parte da história falou ao seu coração, escreva nos comentários: quando Deus me chama, eu não volto atrás. Sua declaração pública de fé pode ser exatamente o incentivo que outra pessoa precisa para continuar firme em seu propósito. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e fique conosco.
porque ainda há muito mais sobre a jornada de Paulo e os milagres que marcaram seu chamado. O melhor ainda está por vir. Com o passar do tempo, Paulo começou a se tornar não apenas um pregador itinerante, mas um pilar da fé cristã entre os gentios. Sua missão era clara: levar o evangelho àqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E foi exatamente isso que ele fez, com coragem, ousadia e uma convicção inabalável, mesmo diante das piores circunstâncias. Em suas viagens missionárias, Paulo enfrentou perigos por mar e por terra. Enfrentou fome, frio, traições, prisões e perseguições constantes. Mas nada disso o fez recuar. Ele sabia que o mesmo Jesus que o chamou no caminho de Damasco era quem o sustentava em cada passo da caminhada. E por isso Paulo continuava. Continuava mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo arrastado para fora das cidades, mesmo sendo lançado no cárcere. Ele entendia que seu sofrimento não era em vão, era parte de um plano maior. Em uma de suas passagens mais emblemáticas, Paulo e Silas foram presos injustamente em Filipos. Acusados e açoitados, foram lançados em uma cela escura, amarrados pelos pés e sangrando. A maioria das pessoas teria se calado ali, mas não Paulo. Ele e Silas começaram a cantar. Não porque estavam felizes, mas porque sabiam que a adoração era a sua arma mais poderosa. E naquela prisão, no meio da noite, os céus responderam. Um terremoto sacudiu os alicerces do cárcere, as portas se abriram e as correntes caíram. Mas Paulo não fugiu. Ele ficou, porque sua missão não era escapar, era transformar. E aquele carcereiro que pouco antes preparava sua espada para se matar, encontrou naquele momento a salvação. Paulo o impediu, pregou para ele. E naquela mesma noite o carcereiro e toda a sua casa foram batizados. Essa é a essência do ministério de Paulo. Ele não pregava apenas com palavras, mas com sua vida. Onde quer que ele fosse, deixava rastros de transformação. Igrejas eram plantadas, discípulos eram formados e uma rede de fé começou a se espalhar por toda a região. Mas mesmo sendo usado de forma tão poderosa, Paulo nunca se colocou como superior. Pelo contrário, ele dizia que era o menor dos apóstolos, o pior dos pecadores, o mais indigno de ser chamado servo. Esse coração humilde, quebrantado, fazia dele um instrumento sensível nas mãos de Deus. Por isso, suas cartas carregavam tanto poder, porque vinham de alguém que havia sido esmagado pela glória de Deus e reconstruído pela graça. E foi nesse espírito que ele escreveu muitas das cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento. Escreveu de dentro de prisões, acorrentado, vigiado, mas com a mente livre e o espírito inflamado. Ele falava sobre justificação pela fé, sobre a obra da cruz, sobre o novo nascimento, sobre o fruto do Espírito, sobre a armadura de Deus. Ele ensinava não apenas com teologia, mas com experiência. Sabia o que era sofrer por amor ao Evangelho e mesmo assim dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele era a prova viva de que quando Deus transforma uma vida, essa vida passa a ser carta viva, lida por todos. Se você sente que Deus também pode usar sua história, por mais quebrada ou improvável que pareça, escreva nos comentários: minha vida também será uma carta viva. Seu testemunho pode tocar outras pessoas que precisam lembrar que Deus ainda escolhe vasos imperfeitos para cumprir planos perfeitos. Deixe seu like e continue com a gente, porque ainda há muito para revelar sobre esse homem que passou de assassino a apóstolo e cuja vida continua ecoando até hoje. Apesar de todas as perseguições, prisões e rejeições, Paulo nunca se deixou abalar a ponto de recuar. Pelo contrário, cada novo desafio parecia reacender nele ainda mais fé e ousadia. A força que movia esse apóstolo não vinha das circunstâncias, mas da convicção inabalável de que havia sido encontrado por Jesus. Essa certeza o sustentava em meio às tempestades, às traições e às provações mais intensas.
Ele sabia que não pregava por ambição nem por glória pessoal, mas porque havia sido comissionado diretamente pelo céu. E por isso, mesmo em suas cartas mais duras, mesmo quando corrigia as igrejas ou chamava os irmãos à responsabilidade, sua voz carregava amor. Era o amor de quem desejava ver Cristo sendo formado em cada um daqueles que ouviam sua mensagem. Um dos momentos mais marcantes da sua trajetória acontece quando, mesmo advertido de que sofreria em Jerusalém, Paulo decide ir. Ele sabia que prisões e aflições o aguardavam, mas não fugiu. Disse com firmeza: "Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o meu ministério." Essa entrega total ao propósito de Deus é rara. Paulo já não vivia por si mesmo. A missão o consumia por completo. E quando finalmente é preso, levado a julgamento e colocado diante de reis e autoridades, ele não se intimida. Usa cada tribunal como púlpito, cada interrogatório como oportunidade para anunciar o Evangelho. Falou diante de Félix, Festo e Agripa, com a mesma autoridade com que pregava nas sinagogas e nas praças. Não mudava a mensagem para agradar, não negociava a verdade. Ele sabia que sua vida era breve, mas seu legado seria eterno. Enquanto aguardava seu destino final em Roma, Paulo não desperdiçou tempo, continuou escrevendo. Suas epístolas, cheias de doutrina, consolo, correção e visão celestial, são hoje parte essencial da fé cristã. Mesmo acorrentado, ele ensinava sobre liberdade em Cristo. Mesmo cercado por guardas, falava da paz que excede todo entendimento. E mesmo perto da morte, falava da coroa que lhe estava reservada. Ele não via a prisão como fim, mas como parte da jornada. Seu olhar estava fixo na eternidade, e seu coração ardia pelo reino. Mesmo nos momentos de maior solidão, ele dizia: "O Senhor esteve comigo e me fortaleceu." Essa confiança absoluta em Deus era o segredo por trás de sua força. Ao final de sua vida, Paulo olha para trás não com arrependimento, mas com gratidão. Ele sabia que tinha combatido o bom combate, que havia guardado a fé, que não havia se desviado do propósito, e deixou para todos nós uma herança espiritual incomparável. A história de Paulo nos mostra que Deus não apenas perdoa, ele transforma, restaura, levanta e envia. O assassino se tornou apóstolo, o perseguidor se tornou perseguido, o destruidor se tornou construtor. Tudo porque um dia uma luz brilhou no caminho e uma voz o chamou pelo nome. Se essa parte da jornada de Paulo falou com você, escreva nos comentários. Minha vida pertence ao propósito de Deus. Seu comentário pode inspirar outros a se entregarem por completo. Curta este vídeo para fortalecer essa mensagem e fique conosco, porque ainda há mais sobre esse homem que virou o mundo de cabeça para baixo por causa da graça que o alcançou. Mesmo nos seus últimos dias, Paulo não perdeu a clareza do chamado que havia recebido naquele encontro inesquecível no caminho de Damasco. A chama que havia sido acesa em seu coração continuava ardendo, mesmo enquanto o corpo sofria as marcas do tempo, das prisões e das feridas. Ele sabia que o fim estava próximo, mas não demonstrava medo, demonstrava paz. E essa paz vinha da certeza de que havia cumprido tudo o que lhe foi confiado. Quando escreveu sua última carta a Timóteo, o jovem discípulo que ele tanto amava, suas palavras não eram de lamento, mas de legado. Ele dizia com convicção: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Era a declaração de um homem que não olhava para trás com arrependimentos, mas com gratidão. Ele havia se doado, se esvaziado, e agora aguardava a coroa que o Senhor justo juiz lhe concederia naquele dia. E não somente a ele, mas a todos os que amam a sua vinda. Mesmo preso, limitado fisicamente, Paulo continuava ensinando, orientando, exortando com autoridade espiritual. Suas últimas palavras não eram focadas em si mesmo, mas em fortalecer os que continuariam.
Ele alertava sobre falsos mestres, encorajava Timóteo a pregar a palavra em todo o tempo e, acima de tudo, chamava a manter a fé, mesmo quando todos ao redor parecessem desistir. Ele sabia que a missão não terminava com ele. Sabia que o Evangelho precisava continuar sendo proclamado até os confins da terra. E foi assim, com esse espírito inabalável, que ele entregou seu espírito. Segundo a tradição, Paulo foi executado em Roma, decapitado por causa de sua fé. Morreu como viveu, firme, corajoso, fiel até o fim. Mas sua morte não foi uma derrota, foi uma semente. A mensagem que ele carregava não foi silenciada. Suas cartas, suas palavras, suas ações ainda ecoam nos corações de milhões. O homem que começou sua trajetória como perseguidor terminou como exemplo eterno de rendição, coragem e transformação. Paulo provou ao mundo que ninguém está fora do alcance da graça, que Deus pode reescrever qualquer história, que o passado não define o futuro quando Cristo entra no caminho. Se você chegou até aqui, queremos saber como esse vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo, eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe conosco como essa mensagem falou com você. Seu comentário pode edificar outras vidas e fortalecer pessoas que, como Paulo, precisam de um recomeço. E não se esqueça de nos inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam, inspiram e despertam o propósito de Deus em você. Deixe o seu like para apoiar essa missão e permitir que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra viva. E claro, assista ao próximo vídeo que já está na tela final, porque Deus continua falando, revelando e transformando histórias como a sua. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que, assim como Paulo, você possa viver uma vida marcada não pelo passado, mas pelo propósito. Se você chegou até aqui, isso já é um sinal de que Deus está falando com você de maneira profunda. Cada palavra que compartilhamos neste vídeo foi preparada com oração, propósito e zelo, com o desejo sincero de que você não apenas ouvisse uma história, mas experimentasse uma transformação verdadeira no seu interior. A jornada de Paulo é mais do que um relato bíblico. É uma prova viva de que o Evangelho é capaz de alcançar os lugares mais escuros da alma humana, derrubar muros de orgulho, quebrar cadeias de engano e reconstruir completamente uma identidade. A mesma luz que brilhou sobre o caminho de Damasco ainda brilha hoje. E talvez ela tenha alcançado você neste momento. Talvez, assim como Paulo, você tenha vivido momentos de cegueira espiritual, tomado decisões no impulso da razão, ou andado por caminhos de dor e perseguição. Mas agora, Deus está te chamando para algo novo. Ele não está te olhando pelo que você foi, mas pelo que Ele pode fazer em você a partir de hoje. O mesmo Deus que deu um novo nome, um novo coração e uma nova missão a Paulo, também pode fazer isso com você. Por isso queremos muito saber como esse vídeo tocou o seu coração. Comente aqui embaixo com a frase: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo." E conte, se quiser, como essa mensagem falou com você, o que despertou em sua fé, o que te fez refletir. Seus comentários não apenas fortalecem a sua caminhada, mas também encorajam outras pessoas que passam por aqui buscando esperança, direção e um novo começo. E se essa mensagem edificou sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você vai continuar recebendo conteúdos profundos, espirituais e cheios da presença de Deus, que vão fortalecer sua fé e ampliar sua visão sobre as Escrituras. Cada vídeo é uma nova oportunidade de aprender, crescer e se aproximar mais do plano que o Senhor tem para você. Deixe o seu like, para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Com esse simples gesto, você nos ajuda a continuar com essa missão de espalhar a palavra e edificar vidas por meio da verdade do Evangelho. E não vá embora sem conferir o próximo vídeo que já está disponível na tela final. Tem mais uma mensagem poderosa esperando por você.
Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Ele continue falando com você além deste vídeo e que sua fé seja renovada a cada dia. Lembre-se, se Deus pôde transformar um perseguidor em apóstolo, Ele também pode transformar qualquer história, inclusive a sua. Até a próxima, em nome de Jesus.